Fala, torcida do Corinthians, nação alvinegra! Tô chegando aqui com mais um vídeo trazendo as novidades do Timão para vocês. E antes de mais nada, quem tá chegando aqui agora, quero que você se inscreva no canal. Você ativa aí também o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro, atualizado de tudo que rola no alvinegro, beleza? Então, sem mais enrolações, sem demora, bora para o vídeo! E o jejum de 5 vitórias do Corinthians no Campeonato Paulista não causa a ruptura do trabalho do técnico Thiago Nunes. Apesar de reconhecer alguns erros do treinador, principalmente nas alterações realizadas no time no empate diante do Novo Horizontino, a cúpula alvinegra decidiu mirar a cobrança para outro lado. Nesse momento, a cobrança será em cima do elenco. A diretoria do Corinthians promete cobrar forte os jogadores durante esta semana. Na visão deles, há muitos atletas do elenco que estão na zona de conforto, inclusive com erros técnicos exagerados durante os jogos. Os dirigentes devem se reunir com o departamento de futebol para cobrar veementemente os atletas. Contra o Novo Horizontino, segundo estatísticas do Footstats, o Corinthians finalizou 11 vezes, mas somente 2 certas, aproveitamento pífio de 18%, além de abusar de cruzamentos errados na área do adversário. Foram 26 tentativas e apenas 6 acertos nos cruzamentos, um aproveitamento apenas de 23%. E se não bastasse, o Corinthians é o quarto time que mais perde bolas no Campeonato Paulista. 301 perca de bolas, só ficando à frente de Guarani, Oeste e Ferroviária. Além disso, o Timão faz a pior campanha entre os 4 grandes paulistas. Apesar do Thiago Nunes ainda não balançar no cargo, o treinador mostrou pela primeira vez que pode ceder em relação à sua convicção de jogo. Isso por conta da pressão de resultados. Contra o Novo Horizontino, o treinador optou por um time mais marcador, com as entradas de Gabriel e Carlos Augusto na vaga de Camacho e Lucas Piton. Com a pressão, aquele discurso de ofensividade veio por terra. Sem Camacho e Piton, o Corinthians voltou a ficar penso para o lado direito, sem qualidade de saída de bola, sendo a única válvula de escape do time o lateral Fagner. Exatamente como acontecia em 2019 sob o comando de Fábio Carilli. Mas Thiago Nunes veio para mudar o estilo de jogo do Corinthians e não retroagir aos velhos hábitos do time. De qualquer forma, a diretoria declarou apoio irrestrito ao treinador. E agora o Corinthians terá mais uma semana livre antes de voltar a campo e o técnico terá que apresentar novidades caso queira conquistar a classificação para a próxima fase do estadual. Uma eliminação seria uma vergonha para a torcida corintiana. O curto período à frente do Timão já não serve como desculpa, pois os 4 times do grupo do Corinthians contam com treinadores recém-chegados a seus clubes. E mesmo com elencos bem inferiores ao do Corinthians, estão à frente do Timão nesse momento. Ou será que o tempo para Thiago Nunes é diferente dos demais? Afinal, foi o próprio Thiago Nunes que optou por não assumir o time no Brasileiro do ano passado, quando teria 2 meses de trabalho para conhecer o elenco e ter uma opinião formada sobre os jogadores. O técnico que fez fama lá no Atlético por ter o Wellington na cabeça de área, quando chegou ao Corinthians disse que Ralf não serviria para o seu estilo de jogo. Ora as bolas, mas Ralf e o Wellington não têm as mesmas características de jogo? E se Camacho era esse homem que sabe jogar, que sabe sair para o jogo, por que no último jogo contra o Novo Horizontino ficou no banco de reservas? Esse tipo de contradição é o que irrita a torcida do Corinthians. O lateral Sid Clay, que segundo o Thiago Nunes estava em plenas condições no jogo mais importante do ano, diante do Guarani do Paraguai, agora um mês depois não tem condições de atuar no Paulista. São muitas contradições. E muitas vezes o discurso do técnico nas entrevistas coletivas dá a entender que os torcedores não passam de meros palhaços. Mas Thiago Nunes não pode reclamar de respaldo, pois a diretoria vai dar esse respaldo e o técnico terá totais condições de mostrar o seu futebol. Então o Corinthians entra em campo contra o Ituano no próximo domingo às 16 horas na Arena Corinthians. Vale destacar que o gramado da Arena Corinthians é um dos melhores do mundo, então não teremos novamente esse problema.
E o que esperamos é uma reação imediata de jogadores, técnico e diretoria. O volante Victor Cantillo pode desfalcar o Corinthians em um momento decisivo do Campeonato Paulista. O jogador de 26 anos apareceu em uma pré-lista da Colômbia para as 2 primeiras rodadas da eliminatória para a Copa do Mundo. Os jogos serão em março, no dia 27 em Barranquilha e no dia 31 no Chile. O Corinthians enfrentará Palmeiras em casa no dia 22 de março pela penúltima rodada da fase de grupos e faz a última partida da primeira fase no dia 1º de abril contra o Oeste fora de casa. Se jogar contra o Chile, Cantillo dificilmente estará à disposição contra o Oeste. O timão, que é lanterna do grupo D atualmente, precisará vencer nas rodadas finais para avançar no estadual. Titular absoluto do time, comandado por Thiago Nunes, Cantillo disputou 11 partidas das 13 disputadas pelo Corinthians na temporada. Ficou fora 2 jogos contra Botafogo e Mirassol e é peça fundamental do técnico para tentar uma classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Certamente será um desfalque de peso para o treinador. E o Corinthians encostou o atacante Ione Gonzalez e espera o colombiano estar em melhores condições físicas antes de recolocá-lo à disposição do técnico Thiago Nunes. O camisa 11 atuou pela última vez na partida contra o Santo André no Campeonato Paulista, no dia 26 de fevereiro. O Ione não tem nenhum problema de lesão, mas ele segue sob orientação dos profissionais de preparação física, fisiologistas e fisioterapeutas para aprimorar a parte física. Atualmente o atacante tem treinado separado do grupo e sem bola. Na entrevista coletiva após o confronto no Campeonato Paulista, Thiago Nunes falou sobre a situação do colombiano e assumiu a responsabilidade por ter antecipado a estreia do jogador de 25 anos. O treinador ainda comentou sobre a necessidade de ter um atleta com características semelhantes à do colombiano. Atropelei a preparação do Ione. Vi que força e velocidade seriam importantes naquele momento. Ainda estamos carentes de ver qual jogador se encaixa nessa profundidade. Atropelei a preparação dele. A responsabilidade da má performance é minha, ressaltou o treinador. O Ione Gonzalez não teve muito tempo de preparação no CT Joaquim Grava. Antes de ir a campo, o atacante foi titular contra o São Paulo, depois atuou contra o Água Santa e também contra o Santo André. Logo depois, o atleta foi afastado e não apareceu mais em nenhum jogo do Corinthians. Em fase de recuperação agora, ele tenta retomar o mais rápido possível e há a expectativa de que ele fique à disposição já para a partida diante do Ituano, que é no próximo domingo na Arena. Porém, a situação deve ser analisada com cuidado antes do retorno dele. E caso necessário, ele pode voltar apenas no clássico diante do Palmeiras no próximo dia 22. E o meio-atacante Pedrinho realizou exames médicos hoje, segunda-feira, lá no Benfica de Portugal, onde ele deve assinar contrato por 5 temporadas. O Corinthians agora aguarda a posição do staff do jogador e do clube português sobre o retorno do camisa 10. Segundo apurações, os clubes ainda não definiram se Pedrinho ficará no Corinthians até o meio do ano, quando abre a janela de transferências na Europa. O clube também não tem certeza se o jogador retorna para essa semana e ficar à disposição de Thiago Nunes para o Campeonato Paulista. A negociação entre Corinthians e o clube português foi fechada por 20 milhões de euros. Agora a questão é saber se Pedrinho continuará no Corinthians até julho ou não, e isso está nas mãos do presidente do time português. Ele é quem baterá o martelo, e caso opte por manter Pedrinho por perto, o camisa 10 aí do Corinthians pode não voltar a atuar mais com o manto alvinegro. Bom, torcida alvinegra, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se for possível, deixe aquele like, compartilhe aí com a nação corintiana. Logo eu tô de volta aqui trazendo todas as novidades do Timão. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.